Emocionante revolução. Ele ignorou 100 mulheres até que ela revelou o amor surpreendente. São Paulo, com seu ritmo frenético, pulsava como o coração de Lucas. E ele, um jovem executivo de 28 anos, não parava. Conhecido por sua ambição voraz, dedicava-se integralmente ao trabalho e desprezava as relações que o cercavam. Seus dias eram preenchidos por reuniões intermináveis, metas numa corrida insana. Enquanto o pôr do sol refletia nos prédios da Avenida Paulista, ele ainda se perguntava se toda aquela dedicação realmente valia a pena. Um aperto invisível no peito sempre surgia nesses momentos, mas ele rapidamente afastava esse sentimento, enterrando-se ainda mais em números e gráficos. Ana, uma estagiária de 24 anos, começou a trabalhar no escritório e trouxe consigo uma luz que parecia dançar no ar cinzento do ambiente. Diferente de tantas mulheres que ele havia ignorado, ela não se importava em ambicionar seu coração gelado. Sua intenção era brilhar através de sua arte. A espontaneidade de Ana e a forma como expressava sua visão de mundo confrontavam Lucas a cada conversa. Aos poucos, ela se tornava uma companhia inesperada, e juntos começavam um projeto que prometia revolucionar a forma como a empresa se posicionava no mercado. Com o passar dos dias, Lucas foi se sentindo dividido. A pressão por resultados, por ser o melhor no que fazia, colidia com a crescente sensação de que sua vida era um eco vazio. Ana, com seu talento artístico, desafiava a definição de sucesso que ele havia construído ao longo dos anos. Em um evento corporativo, observou seus colegas, seduzidos pela própria imagem de poder, enquanto ela se destacava pela autenticidade e simplicidade. Foi nesse momento que Lucas percebeu o que ele realmente queria. E então, como se um maremoto de acontecimentos tivesse sido desencadeado, um escândalo estourou na empresa. Manipulações financeiras e compromissos éticos ameaçavam arruinar a reputação de Ana. O dilema feriu seu coração. Deveria proteger sua imagem e se calar, ou se levantaria contra a maré para defender aquela que começava a significar tanto para ele. As memórias de todas as mulheres que ignorou surgiam, e Lucas se viu assediado pela solidão que sempre escolheu. A necessidade de conexão, que parecia adormecida, voltava a pulsar dentro dele como um desejo profundo e desesperado. No momento em que Ana enfrentou o julgamento de seus superiores, Lucas percebeu que não poderia ficar em silêncio. O peso da ambição era insustentável. Em um instante crucial na sala de reuniões, ele hesitou, observando a pressão nos rostos ao seu redor. Poderia ele finalmente se arriscar pelo amor verdadeiro e por uma amizade sincera que poderia fazer sua vida valer a pena, ou deixaria tudo escapar novamente? A tensão estava tão palpável que parecia cortar o ar. Lucas estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os olhares dos colegas pesavam como se 1000 toneladas de expectativa estivessem em suas costas. Lucas respirou fundo e viu Ana, com seu jeito destemido e autêntico, pronta para enfrentar o mundo. A escolha que faria parecia ser a chave para a liberdade emocional que sempre almejou. E naquele momento, o futuro tornou-se uma tela em branco, esperando para ser preenchida por um novo caminho. Teria ele coragem de ousar? O clamor por conexão e amor verdadeiro ecoava, mas a resposta ainda estava escondida nas sombras de suas incertezas. O silêncio na sala era ensurdecedor, e Lucas sentia os olhos de todo o time fixos nele, como se esperassem um milagre.
A decisão que estava prestes a tomar era mais do que uma defesa a Ana. Era uma afirmação de quem ele realmente era, ou do que ainda poderia se tornar. O ar parecia se agitar, pesado com a ansiedade e a expectativa. Ele olhou para Ana, que sentava-se com a cabeça erguida, a confiança dela quase contagiante. Ela não sabia. Mas, naquele momento, Lucas percebeu que era mais do que uma amizade que estava se formando. Emana de Ana uma esperança que ele havia perdido. Chega, eu não posso ficar calado diante dessa injustiça, pensou Lucas enquanto sentia um frio na barriga. Um flash de memórias invadiu sua mente. As várias vezes que deixou de defender o que era certo. Os momentos em que se omitiu só por conveniência. Aquilo não era quem ele desejava ser. Com aquela razão pulsando forte nas veias, Lucas se levantou. Senhoras e senhores, eu preciso falar, disse, a voz firme, mas seu coração disparado. Ele não tinha certeza do que mais viria depois, mas sabia que não poderia retroceder. Ana não é apenas uma estagiária. Ela é um talento único que está sendo injustamente atacado. As acusações não têm fundamento. E mais importante, essa situação não reflete o tipo de empresa que queremos ser. Silêncio absoluto. O olhar de seus colegas era uma mistura de surpresa e admiração. Lucas podia ouvir o próprio coração batendo. Ele continuou. Estamos aqui para construir algo maior, não para destruir a vida de alguém. Se alguém tem a responsabilidade por essas manipulações, que enfrentem isso e não transfiram a culpa para a Ana. Após suas palavras, a sala estava repleta de murmúrios. O diretor da empresa franziu a testa. Lucas percebeu que a grande maioria estava dividida. Alguns balançavam a cabeça em aprovação, enquanto outros pareciam irritados. Mas Ana, do outro lado da mesa, sorriu. Era um sorriso iluminado pela gratidão e compreensão. Era como se ela dissesse, finalmente você acordou. Ao ver a reação dela, uma onda de coragem tomou conta de Lucas. Ele se virou para ela, sua expressão intensa. Desculpe-me por não ter me levantado antes, murmurou com sinceridade. Ana fez um gesto que parecia dizer que tudo bem, como se estivesse liberando-o de suas amarras emocionais. No entanto, havia um custo. O ar pesado da sala parecia se intensificar à medida que os diretores se debatiam sobre a situação. Lucas sabia que sua defesa poderia não ser suficiente. Ele tinha arriscado muito. Sua carreira, sua reputação. E ainda que a adrenalina estivesse em alta, o medo também fazia parte dele. O que aconteceria agora caso a verdade não prevalecesse? Enquanto os superiores começavam a debater, o olhar preocupante de Ana fez seu coração apertar. A espera era agoniante. Ele não podia dar passos atrás agora. Tudo o que havia conquistado poderia ser perdido. Mas e se tudo o que fez em defesa de Ana não resultasse como esperava? Ele poderia perder não apenas sua posição, mas a chance de construir algo verdadeiro entre eles. Cada palavra dos diretores era como uma onda que poderia levá-lo a diferentes direções. Então, em meio ao debate, uma das diretoras tomou a palavra. Lucas, você realmente acha que deve continuar nessa linha? Sua postura pode impactar drasticamente nossos negócios. O que você propõe exatamente? O tom sardônico dela quase fazia Lucas hesitar, mas ele sabia que tinha de se manter firme. Proponho que investiguemos a fundo a situação e que deixemos de lado preconceitos. Esse tipo de pressão vai contra os valores que dizemos defender, respondeu ele, seus olhos fixos nos dela, desafiador. A diretora arqueou uma sobrancelha. O clima estava tenso, mas dentro dele algo estava se formando. Um novo Lucas disposto a lutar. O que ele não sabia é que a batalha recém-Comic-Con só começava, e o caminho à frente estaria repleto de desafios ainda maiores. Ouvindo murmúrios, Lucas se perguntava se sua defesa seria suficiente para mudar a maré. O que mais ele teria que enfrentar para proteger Ana e preservar sua própria identidade? Um novo desafio se aproximava, e ele teria que decidir se estava disposto a seguir até o fim. O ambiente da sala de conferências estava cada vez mais elétrico.
A tensão aumentava a cada palavra dita, e Lucas sentia seu corpo vibrar com a adrenalina. Ele sabia que o que estava em jogo ali era mais do que apenas uma defesa a Ana. Era sobre reconstruir a crença em si mesmo, em sua voz e na verdade. Uma das diretoras, após refletir por um momento, finalmente disse: "Talvez você esteja certo, Lucas. Uma investigação mais profunda pode ser o caminho, mas saiba que não está livre das consequências." O ar pareceu mudar, mesmo que levemente. Havia uma fissura na armadura de desconfiança. Lucas sentiu o coração acelerar. Não sabia se celebrar aquela pequena vitória, mas a expressão de Ana, repleta de esperança, impulsionava-o. Ele desejava que aquela luz nunca se apagasse, mas ele estava ciente de que a luta estaria longe de acabar. Precisaria de mais coragem, mais determinação. E agora, havia novos aliados a conquistar. O resto da reunião passou como um borrão. Sobretudo, ele precisava conquistar as pessoas que não estavam convencidas. Sabia que, para mudar a narrativa, precisaria da ajuda de outros. Ao final da reunião, despejou um fundo de alívio e preocupação, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros, mas outro estivesse prestes a ser colocado. Precisaria agir rápido. "Vamos conversar", Lucas disse a Ana, dirigindo-se a ela após a reunião. Ele viu que seus olhos brilhavam com um misto de gratidão e admiração. "Obrigada por tudo. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim." Ela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. "Você foi incrível, Lucas. Eu só espero que isso leve a algo bom." Mas a ansiedade ainda o consumia. "Precisamos de provas. Precisamos de aliados. O que mais você sabe sobre o que aconteceu?" Ana hesitou, olhando para baixo. A determinação de Lucas era contagiante, mas ela não queria puxar mais o gato da escada. Eu ouvi algumas conversas e percebi que algumas pessoas estavam envolvidas, mas não tenho certeza se posso confiar nelas." "Precisamos descobrir quem são", Lucas respondeu, um lampejo de certeza nos olhos. "Não podemos deixar isso passar. Se não fizermos agora, pode ser tarde demais." Ana assentiu, agora mais decidida. "Tem um colega meu, o Rafael, que pode ajudar. Ele sabe de muitas coisas. Só não sei se ele se arriscaria a se envolver." "Vamos até ele então." "Precisamos ter cuidado, mas precisamos agir", respondeu Lucas com determinação. Saindo do prédio, o ar fresco da rua parecia encher os pulmões de Lucas com nova vida. Ele e Ana andavam juntos, um passo de cada vez, em uma jornada que ele sabia que poderia definir o futuro deles. O medo estava presente, mas havia também uma centelha de esperança. No entanto, algo em seu interior não o deixava relaxar. O que ele faria se Rafael se recusasse a ajudar? E se o que descobriram fosse ainda mais alarmante? A pressão se reinstalava, enquanto Lucas sentia a pressão crescente sobre suas costas, como se estivessem atrás de um cristal que poderia estilhaçar a qualquer momento. Eles chegaram à porta do escritório do Rafael, e Lucas hesitou por um segundo. O receio de mais uma porta se fechando era palpável. Ele fechou os olhos, respirou fundo e bateu na porta, pronto para enfrentar o desconhecido. A resposta de Rafael poderia trazer a resposta que tanto precisavam, mas também poderia levá-los a um abismo ainda maior. Ele olhou para Ana ao lado dele e viu a mesma preocupação refletida em seu rosto. A tensão antes da revelação pairava no ar, como um stretch prestes a quebrar. Lucas se perguntou: o que mais estava por vir nessa tempestade? A porta de Rafael se abriu com um rangido, e Lucas foi recebido por um olhar desconfiado. Ele sentiu o clima pesado que envolvia o ambiente. O escritório era pequeno, com pilhas de papéis e um quadro branco repleto de anotações, mas o que mais chamava a atenção era o semblante de Rafael. "Lucas, Ana, o que vocês estão fazendo aqui?" Ele questionou, franzindo a testa. "Precisamos falar, Rafael, é importante", Lucas disse, tentando manter a calma, mesmo que seu coração estivesse disparado. Ele percebeu que cada palavra contava e que tinha que ser convincente. Ana, ao seu lado, respirou fundo. "Rafael,
eu estou em apuros, e você pode ajudar. A paixão em sua voz fez o colega hesitar. As palavras pesavam no ar como se fossem pedras em um lago calmo. Rafael desviou o olhar, contemplando a mesa cheia de documentos. O que aconteceu? Não sei se posso confiar no que você tem para dizer. As coisas estão tensas na empresa. Lucas se aproximou pegando impulso. Estamos lidando com algo grande. Algo que pode prejudicar você também. O que vou pedir pode te colocar em uma posição delicada, mas eu e Ana precisamos da sua ajuda para investigar. Os olhos de Rafael brilharam momentaneamente, mas logo o receio tomou conta de seu rosto. Não é fácil assim, Lucas. Se descobriram alguma coisa sobre a gente, eu posso ser inocentado, mas, se falharmos, não quero perder meu emprego por algo que não sou. Está falando da sua segurança? E o que nós estamos tentando proteger? Ana protestou quase desesperada, suas mãos tremendo levemente. O desespero em sua voz deixou Rafael mais pensativo. Lucas percebeu que precisava tocar em um ponto sensível. Rafael, se você não fizer nada, deixará a Ana desprotegida e poderá viver com isso para sempre. Imagine se você estivesse no lugar dela. O que você gostaria que as pessoas fizessem por você? O silêncio se espalhou pela sala. Rafael olhou para Ana, e a expressão dela tocou um lado vulnerável e humano dentro dele. Eu não sabia que estava tão sério assim. Rafael deixou escapar, seu tom se suavizando. Ok, o que exatamente você quer que eu faça? Lucas e Ana trocaram um olhar de alívio, mas logo a sombra das incertezas voltou. Era apenas o primeiro passo, e já sentiam o peso da responsabilidade nas costas. Precisamos que você nos apresente a outras pessoas que possam ter informações e que estejam dispostas a nos apoiar. Existem rumores e você sabe disso. Só precisamos que você confirme e nos ajude a juntar as peças. Lucas explicou, sua voz firme, mas o nervosismo ainda estava presente. Rafael assentiu, compreendendo a magnitude da situação. Certo, conheço alguém que pode ajudar. Mas preciso de garantia de que isso não vai voltar para mim. E se for só uma história fabricada para me derrubar? Aquele questionamento fez o estômago de Lucas revirar. Era uma possibilidade real, e ele não tinha como assegurar isso. Vamos fazer tudo o que pudermos para nos proteger, mas precisamos sair da zona de conforto agora. Então vamos. Rafael finalmente consentiu, embora com um misto de hesitação e determinação. Mas depois disso, vocês me devem uma explicação completa. E isso significa que vou querer saber tudo sobre a origem desse problema. Ana sorriu, aliviada, mas Lucas sentia uma nova onda de pressão. O que mais estava por vir nessa busca? O conforto da esperança estava ao seu lado, mas sua mente não parava de se perguntar. E se o que encontrassem apenas piorasse a situação? Com isso, eles deixaram o escritório determinados, mas também assombrados. O que viria a seguir poderia mudar tudo, ou simplesmente piorar as coisas. Enquanto caminhavam, uma nova tensão tomava forma. Quem mais estava envolvido nessa teia de mentiras? A próxima peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada, e Lucas apenas esperava que não fosse algo que os dilacerasse ainda mais. O sol estava começando a se pôr quando Lucas, Ana e Rafael saíram do prédio. A luz avermelhada do fim de tarde parecia enfatizar a tensão que pairava sobre eles. Rafael caminhou um pouco mais à frente, a mente em turbilhão. Ele estava pensando nas consequências do que acabara de concordar. Cada passo era pesado, como se estivesse carregando não apenas seu próprio fardo, mas também o de Ana. Para onde vamos agora? Perguntou Ana, tentando quebrar o silêncio que a envolvia como uma névoa espessa. Primeiro precisamos encontrar Adriano. Ele tem informações sobre a situação. Conheço-o há anos e sei que ele está de olho em tudo o que acontece na empresa. Respondeu Rafael, com um tom de voz que misturava ansiedade e determinação. Lucas respirou fundo. O nome de Adriano ressoou como um alerta em sua mente. Afinal, ele tinha uma reputação de ser bem conectado, mas também de ser muito reservado.
E onde ele costuma ficar depois do trabalho? Em um bar próximo, o Refúgio. Não é o lugar mais seguro, mas se ele souber algo, vai querer me ver lá. Respondeu Rafael, olhando nos olhos de Ana e Lucas, como se quisesse garantir que estava fazendo a escolha certa. À medida que se aproximavam do bar, a atmosfera mudava. As vozes se misturavam ao som de risadas e goles de bebidas. Lucas sentia seu coração acelerar. Era um ambiente confortável para muitos, mas para ele, cada pessoa e cada olhar parecia um potencial risco. Entraram no local e foram imediatamente cercados pelo cheiro de cervejas e petiscos fritos. O bar estava cheio, com pessoas se divertindo e outras claramente discutindo negócios. Rafael se moveu entre as mesas, até avistar Adriano em um canto, debruçado sobre uma mesa com um copo de uísque. Ele parece mais relaxado do que o normal, comentou Ana, um sorriso nervoso nos lábios. Vamos lá, disse Lucas puxando Rafael. Eles se aproximaram e o olhar de Adriano se iluminou ao ver Rafael, mas logo escureceu ao perceber a presença de Ana e Lucas. Rafael, o que você está fazendo aqui com eles? Adriano questionou desconfiado. A desconfiança em seu tom fazia Lucas sentir um aperto no peito. Precisamos falar. É sobre a empresa, Rafael respondeu, tentando manter a voz firme. A verdade é que sentia que essa conversa poderia ser um divisor de águas. Adriano hesitou, mas sucumbiu ao acenar a cabeça. Certo, vamos para a parte de trás. Aqui não é lugar para discussões sérias. A tensão não se dissipou, mas a expectativa de uma revelação se aproximava. Assim que se acomodaram em um espaço mais reservado, Lucas sentiu os olhos de Adriano sobre eles avaliando. O que está acontecendo? Por que eu deveria me envolver nisso? Rafael se esforçou para não parecer ansioso. Sabemos que há algo errado na empresa. Existem rumores de manipulação e precisamos da sua ajuda para entender a verdade. Você é a única pessoa que pode nos dar clareza. Adriano balançou a cabeça. Estão falando de coisas pesadas. Não vou arriscar minha segurança por nada menos que provas concretas. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Lucas se recordou de tudo o que estavam arriscando. O peso da responsabilidade aumentava. Precisamos saber se as informações que você tem são reais ou apenas boatos. Se houver algo maior ocorrendo, pode custar muito mais do que um emprego. Poderá custar vidas. Ana interveio, sua voz intensa, cheia de fervor. O olhar de Adriano endureceu. Ele começou a analisar cada um deles como se estivesse decidindo se acreditava nas palavras que estavam sendo ditas. Certo, mas a minha segurança está em primeiro lugar. O que vou te dizer? Não pode sair deste grupo. Entendido? As palavras pairaram no ar como uma sombra ameaçadora. O que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Com os ânimos à flor da pele, eles se preparavam para mergulhar mais fundo no que se tornava uma rede complexa de intrigas. Lucas sentia que a próxima frase poderia ser a chave para tudo. Ou o começo do fim. O que é? O que você sabe, Adriano? A pergunta de Lucas ecoou, e o silêncio que se seguiu trazia consigo a promessa de uma descoberta que poderia desmantelar todas as suas esperanças. Adriano respirou fundo, quebrando o silêncio com um ar de peso nas palavras que estava prestes a pronunciar. Tem gente dentro da empresa que não está interessada em manter as coisas nos eixos. O que vocês consideram boatos é, na verdade, a ponta do iceberg de algo muito maior. Ana estremeceu. O que quer dizer com isso? Um grupo de executivos está manipulando informações e contratos. Mais do que apenas uma jogada para aumentar os lucros, isso pode afetar vidas. Pessoas que se opõem estão desaparecendo ou, pior, sendo silenciadas. Adriano respondeu. Sua voz tão baixa que mal era escutada. Os olhos de Lucas foram se arregalando e o coração dele disparou. Um turbilhão de emoções transbordando. Como isso era possível? Rafael trocou olhares com Ana. Sua expressão refletia a mesma preocupação. E você sabe quem são essas pessoas? Sei pelo menos alguns nomes, mas sou só um quebra-cabeça de peças que não se encaixam bem.
Tenho informações, mas não posso revelar tudo agora. As pessoas que estão envolvidas são muito perigosas. E isso pode voltar contra você, Rafael. E contra seus amigos aqui. Disse Adriano, piscando os olhos como se estivesse pesando cada palavra. Precisamos dessas informações. Precisamos saber os nomes e o que eles estão planeando. Insistiu Ana, sua voz firme. A determinação dela era palpável. Era como se ela estivesse convencida de que aquela era a solução, e não um risco. Contudo, Lucas sentia a verdade por trás da bravura dela. Qualquer passo errado podia custar caro. Adriano mordeu o lábio indeciso. Se eu falar, estarei me colocando em perigo. Mas, e você, Rafael? Está disposto a ter minha proteção? Rafael hesitou por um segundo. Mas então, o orgulho e a proteção que sentia pelos amigos prevaleceram. Se você não der ouvidos ao que está acontecendo, vai ser tarde demais. Queremos ajudar. E se for preciso, podemos proteger você também. Os olhos de Adriano brilharam com uma mistura de esperança e desconfiança, mas a determinação tomava conta da resistência. Ok. Vou compartilhar o que sei, mas vocês terão que agir com cautela. Não podemos fazer barulho. Tudo deve ser feito nas sombras. Qualquer coisa que for necessária, respondeu Lucas firme. Adriano então puxou o celular do bolso e digitou rapidamente. Esses são alguns nomes que conectam diretamente a esse esquema. Eles estão na lista de diretores, mas o verdadeiro poder está com alguém que aparece bem acima deles. Impossível de capturar, mas o verdadeiro manda-chuva. A tensão na sala aumentou à medida que os três olhavam para a tela, absorvendo os nomes que mudariam suas vidas. Era um momento crucial, mas havia algo mais, um eco de urgência que permeava o ar. Mas cuidado, se forem descobertos não vou poder ajudar. Existem olhos em todo lugar, Adriano advertiu, a voz mais baixa. Entendemos, disse Ana, sua voz quase um sussurro. Mas enquanto cada um absorvia as novas informações, Lucas sentiu uma inquietação brotando. E se eles dessem o próximo passo e alguém se machucasse? O que aconteceria se, em busca de justiça, perdessem a liberdade? Um peso no peito começou a se formar. Uma última coisa. Adriano interrompeu os pensamentos de Lucas. Quando a verdade vem à tona, vocês precisam estar preparados para o pior. Nem todo mundo vai sair ileso. E pode haver uma traição onde vocês menos esperam. Aquelas palavras pairaram no ar. Um aviso que ecoava como um sininho tocando em uma tempestade. Lucas olhou nos olhos de Ana e Rafael, e naquele momento, soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que faremos a seguir? Lucas perguntou, o medo e determinação se misturando na voz. Agora é hora de agir, respondeu Rafael. E a resposta dele seria a primeira de muitas escolhas cruciais. Mas o que tudo isso significava para suas vidas? E até onde seriam capazes de ir para proteger uns aos outros? O futuro estava prestes a ser moldado, mas as sombras de um dilema maior já se formavam no horizonte. A sala estava envolta em um manto de tensão. Depois que Adriano compartilhou os nomes, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Os rostos de Ana e Rafael estavam imersos em pensamentos, e Lucas sentia o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Como um protagonista de um filme que sabia que a ação estava prestes a começar, ele se sentiu ao mesmo tempo empolgado e aterrorizado. Ana quebrou o silêncio primeiro. Precisamos de um plano. Se esses nomes realmente nos levam a algo maior, não podemos perder tempo. Mas como vamos fazer isso sem levantar suspeitas? Sua voz era firme, mas havia uma preocupação que transparecia. Rafael cruzou os braços pensativo. Precisamos entender a fundo o que estamos lidando. Vamos fazer uma pesquisa discreta. Eu posso usar alguns contatos dentro da companhia. Conheço alguns caras que ainda são leais a mim e que podem nos dar mais informações. Lucas acenou em concordância. Mas e se eles forem pegos? Não podemos permitir que alguém se machuque por nossa causa.
O medo crescente ecoou em seu coração. É um risco que temos que correr. Ana respondeu com a determinação nos olhos. Se ficarmos parados, tudo o que tem acontecido vai continuar. E pode ser que mais pessoas sofram. Adriano parecia pescar a urgência no ar. Os seus olhos oscilavam entre a esperança e o receio. Ei, não subestimem o que está em jogo. Não estou fazendo isso só para me salvar. A situação de vocês também está em risco. O melhor é agir com cautela. Cautela, sim, mas com ação, Rafael afirmou. Essa pode ser a única chance que temos. Temos que deixar claro que estamos dispostos a nos arriscar. No fundo, Lucas sentia um desassossego crescendo. Era diferente de qualquer outro desafio que já tinham enfrentado. As vidas deles estavam em jogo. A sensação de liberdade que antes sentiam estava sendo drenada pela pressão da situação. Por que essas pessoas estão fazendo isso? Lucas murmurou mais para si mesmo do que para os outros. O que elas ganham com tanta crueldade? A pergunta pairou no ar, quase como uma advertência sobre as verdadeiras intenções que habitavam o coração daquelas pessoas. As sombras que se aproximavam eram muito maiores do que eles podiam imaginar. Ana, percebendo a profundidade do que estava em jogo, virou-se para Lucas. É por isso que temos que lutar. Precisamos expor a verdade e, talvez, conseguimos mudar algo de bom nisso tudo. A paixão em sua voz ressoou dentro dele. Uma chama foi acesa. A ideia de lutar por justiça, não apenas por si mesmos, mas por todos que poderiam estar em risco. Então, vamos partir para a ação, decidiu Lucas. Vamos ser a voz de quem não pode falar. Adriano olhou para eles, já começando a admirá-los por sua determinação. Certo, mas lembrem-se, cada movimento seu precisa ser cuidadosamente pensado. E ainda há um detalhe. O verdadeiro mandante. Ele pode ter mais aliados do que imaginamos. Não podemos subestimá-los. Lucas engoliu em seco. Cada palavra de Adriano ecoava com um peso crescente. Uma sombra que parecia se aproximar. E se ele estiver preparando algo ainda pior? O clima na sala mudou. As chamas da determinação estavam agora acompanhadas por um arrepio de medo. Aquela conversa poderia ser o início de algo transformador, ou um caminho que os guiaria a um desfecho devastador. O que quer que estivesse por vir, eles não poderiam voltar atrás. O que era apenas um grupo de amigos alheios a um grande embate se tornava uma equipe em busca de justiça. Mesmo que isso significasse colocar suas vidas em risco. Ana, com o olhar firme, exclamou. Temos que agir com sabedoria e rapidez. Não podemos permitir que o medo nos paralise. E com essa decisão, eles estavam prontos para a próxima etapa. Mas no fundo, Lucas não conseguia escapar de uma última pergunta inquietante. O que mais eles ainda não sabiam sobre seus inimigos? E quem poderia realmente confiar? Assim, enquanto o grupo discutia os próximos passos, uma nova ameaça se aproximava na escuridão. Um lembrete de que a batalha deles era apenas o começo de uma guerra muito maior. Quando a reunião chegou ao fim, o peso da decisão parecia maior do que qualquer um poderia suportar. Ana, Rafael e Lucas deixaram a sala, mas uma inquietação os acompanhava como uma sombra. Era uma noite quente, e as luzes da cidade piscavam como estrelas apagadas em meio às suas angústias. Vamos nos encontrar amanhã à noite? Preciso organizar alguns contatos e também fazer uma pesquisa mais profunda, disse Rafael, seu olhar transparecendo uma mistura de esperança e receio. Ele sempre foi o mais calculista do grupo. Então, sua cautela acentuava a tensão. Sim, mas a gente precisa ter noção do que cada um se dispõe a fazer, respondeu Ana. Não podemos apenas agir sem um plano sólido. O tempo está contra nós. Lucas concordou, mas sentia seu coração acelerar quando pensava em tudo que estavam prestes a enfrentar. A ideia de descobrir a verdade sobre aqueles que brincavam com vidas o deixava inquieto. O medo não era só seu, mas de todos eles. Encararam o desafio de forma leal, como a família que estavam se tornando. Ao chegar em casa, Lucas se jogou na cama. As paredes do quarto pareciam se fechar,
e as perguntas não paravam de ecoar em sua mente. Que tipo de pessoa seria capaz de ferir outra sem hesitar? O rancor e a crueldade de um ser humano podiam alcançar níveis insuportáveis. O vazio nas suas entranhas se aprofundava na medida que se aproximavam da verdade, e mesmo assim, ele mantinha dentro de si um pequeno fio de esperança. No dia seguinte, enquanto Rafael contatava seus amigos e Ana se aprofundava na pesquisa, Lucas decidiu que deveria investigar por conta própria. Ponderou em quem poderia confiar. Seu instinto o levava a pessoas distantes e de pouca relevância. Foi a sua avó que lhe chamou preocupada. Você está diferente, filho. O que está acontecendo? Ela segurou suas mãos com carinho. Você precisa ter cuidado. As palavras da avó o tocaram fundo. O amor e a proteção dela sempre foram seu porto seguro. Estou apenas tentando ajudar, respondeu ele, tentando se manter firme. Mas a preocupação dela refletia o que ele também sentia por seus amigos. Beijou-a na testa e prometeu que tudo ficaria bem. Foi assim que, ao sair de casa, Lucas sentiu que precisava fazer uma visita a uma velha conhecida. Marina, uma jornalista que costumava fazer reportagens investigativas. Era uma ideia arriscada, mas ele tinha que saber mais. Chegando à redação, ele se deparou com um espaço barulhento e tumultuado. A sala estava cheia de cliques de teclados e ecos de vozes apressadas, mas só havia olhos voltados para suas telas. Assim que Marina o viu entrar, um sorriso se formou em seu rosto, apesar das manchas de preocupação que queimavam como marcas de batalha. Lucas, o que traz você aqui? Ela se levantou, absorvendo a energia nervosa que ele exibia. Marina, preciso da sua ajuda. É sobre um assunto sério. Algo que pode impactar muitas pessoas, disse ele com a respiração entrecortada. Os olhos dela se estreitaram, cheios de curiosidade e cautela ao mesmo tempo. Então me diga o que você sabe. Estou pronta para ouvir. Enquanto Lucas começava a expor tudo o que sabia, não percebeu o olhar atento que um homem a poucos metros dele lançava na direção da conversa. Era uma silhueta que ele já havia visto. Uma presença que poderia alterar tudo. No fundo, algo lhe dizia que a verdade que procuravam poderia render mais do que apenas respostas. Poderia trazer perigos que eles nem imaginavam. A cada palavra que saía de seus lábios, Lucas sentia a aproximação de um destino incerto e, ao mesmo tempo, intrigante. O que ele ainda não sabia era que cada passo ali era partilhado por outro par de olhos, observando, planejando, esperando o momento certo para agir. E um pensamento inquietante se formou em sua mente. Até onde eles iriam para se proteger? No silêncio, ouvia-se a batida do coração, ecoando a urgência. E assim a trama se adensava. O que mais estava escondido nas sombras, aguardando para emergir? Com o coração acelerado, Lucas começou a detalhar tudo para Marina. Ele falava sobre o que tinham descoberto na reunião, sobre os indícios de um esquema que manipulava vidas e esperanças, e principalmente sobre as pessoas que poderiam ser afetadas. As palavras saíam de sua boca como um desabafo, uma mistura de medo e determinação. Você não tem ideia do que está acontecendo, Marina. É como se alguém estivesse jogando um jogo, e as vidas das pessoas não passam de peças em um tabuleiro. Ele insistiu, os olhos dela se arregalando em choque. Marina ouvia atentamente, seu rosto revelando a profundidade das emoções que ela sentia. Você precisa ter cuidado. Se isso é verdade, tem muito mais em jogo do que apenas uma reportagem. Ela hesitou, como se ponderasse um pensamento arriscado. Qualquer descoberta pode colocar você e seus amigos em perigo. A menção de perigo fez Lucas sentir um nó se formar em seu estômago. Ele sabia, mas a adrenalina também o envolvia. A necessidade de descobrir a verdade superava os medos. E, ao mesmo tempo, ele se perguntava, até onde ele estava disposto a ir por essa verdade? Eu não posso apenas ficar parado. Não agora. Sinto que está perto de algo importante, de algo que pode mudar tudo. Respondeu Lucas,
a firmeza na sua voz não sendo suficiente para disfarçar a vulnerabilidade que ele sentia. Enquanto conversavam, o olhar furtivo da silhueta se intensificava. O homem que monitorava a cena começou a se mover lentamente. Suas intenções nada boas. Lucas, no entanto, estava tão absorvido no diálogo com Marina que não percebeu o perigo se aproximando. Precisamos agir, mas com planejamento. O que você sabe sobre o grupo que está por trás disso? Marina perguntou, inclinando-se mais perto, claramente disposta a ajudar. Lucas hesitou. Não muito, apenas boatos. Algo sobre dinheiro e poder, mas nada concreto. Eu pensei que com você poderíamos desvendar a verdade. Sou só um garoto, Marina. Não sei por onde começar. Vamos começar pela pesquisa que você já fez. O que você pode me trazer? Ela lhe lançou um olhar determinado. Posso tentar coletar mais informações. A Ana e o Rafael podem me ajudar. Podemos montar um esboço do que sabemos e seguir as trilhas. Mas, e se tudo isso não passar de uma grande confusão? Lucas sentiu o medo subir. Se não arriscarmos, nunca saberemos, certo? E se há pessoas envolvidas, pode ser que elas também estejam dispostas a tudo para proteger seus segredos. Marina passou uma mão pelo cabelo pensativa. Vamos nesse caminho, mas, em primeiro lugar, você precisa se manter a salvo. Nesse instante, o homem que havia observado até então decidiu agir. Ele se aproximou sem fazer barulho, uma presença sombria que trouxe um calafrio no ar. Desculpe interromper, mas você não deveria estar aqui, garoto, disse ele, sua voz grave e ameaçadora. Lucas virou-se rapidamente, o coração parando. O olhar de Marina estava fixo no homem, a tensão palpável entre eles. Quem é você? Lucas conseguiu perguntar, a incredulidade tomando conta dele. Alguém que pode fazer você repensar seus próximos passos, respondeu o homem, suas intenções soando mais como uma advertência do que um aviso. A adrenalina disparou. O que era aquele homem? Que segredos ele guardava? E, mais importante, qual era a verdadeira conexão com tudo que eles estavam tentando descobrir? Lucas sentiu a sala girar ao seu redor. Ele sabia que estavam em uma encruzilhada e que essa conversa poderia determinar não apenas o futuro deles, mas a segurança de muitos. A pressão aumentava e a verdade estava mais próxima, mas também cheia de sombras traiçoeiras. E o que ele não sabia ainda era que esse encontro o levaria a descobrir muito mais do que havia imaginado. Poderia ser a chave para desvendar a trama mortal que os cercava. Mas a pergunta eterna ficou pairando no ar. Até onde eles estariam dispostos a ir para proteger o que mais amavam? O ar estava impregnado de tensão quando Lucas olhou para o homem misterioso à sua frente. Ele não tinha a mínima ideia de quem estava diante dele, mas o olhar penetrante e a ostentação de poder emanavam daquela figura estranha. A verdade estava prestes a ser revelada, e ele sentia que seria mais do que esperava. Você não está em um lugar seguro, garoto, o homem disse, com um tom de voz que misturava ironia e seriedade. Lucas sentiu uma onda de medo misturado com determinação. Saber demais pode custar-lhe caro. Tenho certeza de que você não quer que isso aconteça a seus amigos. Marina aproximou-se, o olhar firme e desafiador. Nós sabemos que algo está acontecendo na empresa, e estamos determinados a descobrir a verdade. Não vamos recuar por ameaças. Havia coragem em sua voz, mas as palavras eram um verdadeiro chamado ao perigo. A figura se alongou, exibindo um sorriso que não chegava aos olhos. Isso é o que todos pensam até ser tarde demais. Você realmente acha que está preparado para o que está por vir? Lucas sentiu o coração disparar. O que você sabe? Diga-nos o que está acontecendo. Sua voz saiu mais forte do que esperava, mas a urgência tomou conta dele. A busca pela verdade exigia uma postura corajosa, mesmo em frente a um adversário misterioso. O homem hesitou, e por um instante o ambiente parecia estagnar como um filme congelado. Muito bem, garoto. Você quer saber? Ok, vou te dar uma dica. Ele se inclinou para a frente, o olhar penetrando em Lucas.
Existem pessoas ali dentro que não têm escrúpulos. Elas fazem as regras e podem destruí-lo a qualquer momento. Mas, ouça, a verdade pode ser sua aliada, ou a sua maior inimiga. Marina e Lucas trocaram olhares preocupados, e ao mesmo tempo acesos de determinação. Como assim? Lucas perguntou, ávido por compreendê-lo. Se você não tiver cuidado, pode acabar descobrindo muito mais do que gostaria sobre quem realmente controla tudo. E a menos que esteja disposto a cruzar limites, mesmo aqueles que talvez trema em abraçar, você nunca encontrará a resposta que busca, ele disse, dando as costas para sair. Espere! Lucas gritou, mas o homem já estava se afastando, desaparecendo em meio à multidão apressada do bar, como uma sombra que se esvai. Minhas coisas não terminam aqui, Lucas murmurou, um misto de raiva e medo fervendo dentro dele. Ao se virar, encontrou Marina com os olhos amplos. Você ouviu o que ele disse? Ele estava ameaçando você, Lucas. Precisamos cuidar de você. Sua voz tremia. Eu não posso recuar agora. Precisamos descobrir quem são essas pessoas e parar toda essa manipulação antes que seja tarde demais. Essa é a única forma de proteger aqueles que amamos. Lucas respondeu, a ardência do sonho de justiça pulsando no peito dele. Marina assentiu, mas Lucas podia ver que a coisa era mais séria do que havia imaginado. Só não faça nada por conta própria. Precisamos de um plano. Ela enfatizou. Seu tom foi mais firme, mas não menos preocupado. Lucas concordou, e com isso se despediu dela e decidiu que deviam se encontrar com Ana e Rafael o mais rápido possível. Entretanto, no fundo da mente, a sombra do homem e sua mensagem ecoavam. Quando finalmente se reuniram em um café próximo, o clima estava sombrio. Lucas compartilhou tudo e a expressão de Ana se tornou ainda mais preocupada. Então há pessoas perigosas envolvidas e precisamos agir rápido antes que possam nos prejudicar a nós e a outros. Ela disse, seu olhar fixo nos dele. Rafael tomou a palavra, sua voz calma, mas decidida. Vamos montar um plano de ação. Precisamos nos manter um passo à frente deles. Confiar apenas nas nossas informações e contrabalançar tudo com cuidado. Enquanto discutiam, Lucas sentiu que a determinação deles se misturava a uma ansiedade palpável e eletrizante. Mas a pergunta permanecia. O que realmente estava em jogo e até onde eles estariam dispostos a ir por essa verdade? O sol já estava se pondo quando deixaram o café, e os tons avermelhados no céu pareciam combinar com a intensidade que crescia entre eles. Cada um sentia que um novo capítulo estava se desenrolando. A luta não era mais apenas por Ana, mas por todos que poderiam ser feridos por este jogo de poder. Assim, com o sopro do vento carregando promessas de desafios por enfrentar, eles seguiram com a coragem em seus corações, determinados a expor a verdade e provar que o amor e as conexões reais sempre valem a pena. E assim, enquanto eles se afastavam do café e os primeiros sinais da noite chegavam, a certeza ardente de que a luta deles estava apenas começando pulsava como um lembrete constante. A verdadeira batalha era contra o medo, e essa era uma guerra que não podiam perder. Este é o momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que trazem à tona a luta por justiça e amor. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essas histórias incríveis. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o que vem a seguir, porque sua voz é importante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e que também se importam em lutar contra as injustiças. Você precisa se engajar agora. O futuro das histórias emocionais e impactantes depende de você.